Olá, buenas, queridos ouvintes do nosso podcast Nutrição, Exercício e outras cositas más. Aqui Miguel Ângelo, trazendo para vocês mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar de pós-exercício, né? Refeições pós-treino, como o pessoal gosta de falar. Bom, alguns lembretes. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer crítica, sugestão do nosso material aqui, por favor, entrem lá no Instagram, no @NutriMiguelAngelo, e me mandem uma mensagem lá que eu vou ficar bastante feliz em receber esse retorno, tá bom? Como eu falei para vocês, esse episódio é um episódio de sequência, vamos dizer assim, né? Nos últimos 2 episódios falamos de refeições pré-exercício físico e refeições durante o exercício físico, por isso hoje o nosso pós. Se por um acaso você está escutando esse episódio e não escutou os anteriores, a minha sugestão é que, claro, ouça todos os episódios do nosso podcast, né? Mas também que principalmente esses pré, durante e pós, né, na sequência, porque assim fica também de uma maneira mais lógica, tá bom? Essa é a dica, mas vamos dar aqui início ao nosso material mesmo de hoje, tá bom? O pós-treino, pós-exercício, né? Vou usar esses 2 termos aí para ficar mais claro. Ele é uma refeição que tem como principal objetivo fornecer nutrientes para a recuperação, né, da sessão de exercício realizada. Esse é o objetivo do pós-treino, tá bom? Até por isso, em muitos artigos, muitas recomendações, diretrizes internacionais que a gente tem na área da nutrição esportiva principalmente, a gente vai encontrar o termo recovery como sinônimo dessa refeição, tá? Perdoem se eu não fiz a pronúncia da melhor forma possível, que o meu inglês lá da fronteira não é muito bom, tá? Mas se vocês forem fazer alguma pesquisa, alguma busca para ler isso, vocês podem usar esse termo que ele tem sido utilizado como sinônimo, né? E justamente por isso que eu falei do objetivo, né? Então toda essa relação desta refeição com o processo de recuperação do corpo, do organismo, da musculatura em função do exercício físico realizado. Vale lembrar que o exercício físico ele é um estresse para o nosso organismo, né? Só que claro, um estresse é pensado, organizado para que o corpo consiga se recuperar desse estresse, vamos dizer assim, e aí ao invés de ele voltar para o status que ele estava antes, ele sobe um degrauzinho a mais, né? Então assim que a gente vai colhendo os benefícios do exercício físico, seja na aptidão física, na melhoras de status de saúde, ou melhora da força, enfim. Tudo isso é pensado nessa ideia de recuperação do exercício físico e ao invés de a gente voltar para o nível que a gente estava, a gente sempre volta para um degrau acima. Só que isso vai depender dos nutrientes que a gente tiver disponível para esse processo de recuperação. Por isso que a refeição pós-exercício realmente ela é muito importante, tá bom? 2 dúvidas que eu vejo, duas interpretações que acontecem muito a respeito dessa refeição que me chama bastante atenção aqui no consultório principalmente. O pessoal tem muito hábito de comer frutas depois do exercício. E, por mais estranho que isso seja, eu entendo que as frutas não são os melhores alimentos para esse momento, tá? Vou falar de novo com mais calma e para ficar bem claro. Somente as frutas não são o melhor alimento para este momento, tá? Logo a gente vai entender por quê. E outra interpretação que as pessoas fazem é de relacionar a refeição pós-exercício físico ao consumo de suplementos, né? Tem a ideia de que só vou alcançar o objetivo que eu quero se eu tomar algum suplemento depois do treino, principalmente suplementos proteicos, né? Whey protein aí da vida. Só assim que a gente vai ganhar massa muscular ou vai emagrecer, enfim. E isso sim é uma interpretação completamente errada, tá? Não quer dizer que se eu tomo um suplemento eu vou alcançar meus objetivos, isso não quer dizer nada. Não vou ter resultados melhores por usar suplemento ao invés de alimentos, não tem nada a ver também, tá? Tudo vai fazer parte da alimentação e como ela está bem planejada e executada. Bom, o pós-treino, as quantidades, o horário, o que eu vou comer, tudo isso vai depender principalmente do exercício realizado, tá?
o que do exercício? A intensidade e a duração. Então, se eu fizer um exercício muito intenso, muito prolongado, isso vai fazer vai exigir uma refeição pós-treino. Se o exercício ele é curto, mais intenso, também. Se o exercício é curto e leve, outro tipo de refeição. Então, esses cuidados é que o nutricionista, na hora de planejar essa refeição, né, por isso que principalmente quem é da área da nutrição esportiva procura ter o máximo de informações a respeito do exercício que é realizado para conseguir planejar essas refeições pré, durante e depois da melhor forma possível, tá? Mas, de uma maneira geral, vamos conversar sobre duas ideias, né? Principalmente quem busca perder peso, diminuir o percentual de gordura, né? Está passando por um processo de emagrecimento, o que deve comer. E do outro lado, quem está querendo ganhar massa muscular ou não pode perder peso, ou mais o atleta que tem um nível alto de condicionamento, enfim, baixo percentual de gordura já, né, não pode perder nada. Então vamos falar desses dois casos de uma maneira geral, tá? O emagrecimento. De uma maneira geral, quem está fazendo um processo de emagrecimento, algum acompanhamento nutricional, exercício físico, né? Eu entendo que o pós-treino ele pode ser um pouquinho depois. A gente pode retardar um pouco esse processo de recuperação, tá? De comer alguma coisa. Meia hora, 45 minutos, uma hora depois está ótimo. Não precisa ficar 1000 horas sem comer, tá? Mas esse processo, esse tempinho aí ajuda um pouco, tá? Por quê? Porque depois da sessão de exercício físico a gente tem um gasto calórico aumentado, tá? Então se a gente retardar um pouco esse processo de recuperação, né, de comer, a gente consegue gastar um pouquinho mais de calorias por mais um tempo. E isso, para quem está passando por um processo de emagrecimento, ajuda, tá? Ajuda, não é o que vai fazer a pessoa emagrecer ou não vai fazer milagre, tá? Isso ajuda. Então eu acho legal esperar um pouquinho, né? Sei lá, saiu da academia, vai para casa, toma um banho, prepara alguma coisa com calma, sabe? Para dar esse tempo aí de meia hora, 45 minutos, uma hora. Mais do que isso eu não acho legal também, né? Então, nesse tempo, tá? Prioridade do pós-treino vai ser as proteínas, tá? Porque elas que contêm os aminoácidos necessários para a gente repor, né? E recuperar a musculatura que foi estressada, vamos dizer assim, durante o exercício físico. Então, a gente precisa ter proteínas e pode ter um pouquinho de carboidrato, sim. Tá? Esse carboidrato ele realmente vai ajudar nesse processo de recuperação, porque é o carboidrato que vai repor os nossos estoques de glicogênio. Se vocês lembrarem principalmente no episódio de pré-exercício falei do glicogênio, que é o nosso principal combustível ali durante o exercício, né? Então a gente precisa recuperar esses estoques que durante o exercício físico foram depletados, né? Foram esvaziados, vamos dizer assim. Então um pouquinho de carboidrato e uma proteína de qualidade, né? Principalmente proteína de alto valor biológico, né? Todos os aminoácidos, carnes, ovos, leite, ou então alguma proteína vegetal, mas aí tem que cuidar a quantidade, né? Fazer essa organização, tá? Exemplo simples, tá? Um sanduíche, pode ser um sanduíche depois do treino? Pode. Só que se a pessoa está passando por um processo de emagrecimento, tem que ficar ali com déficit calórico e tudo mais, ao invés de usar 2 fatias de pão, posso usar só uma fatia de pão. Posso colocar ali alguma carne, sobrou lá do almoço, da janta, né? Algum frango desfiado, alguma carne, um atum, ovo mexido, queijo branco, né? Porque o queijo branco ele tem menos gordura, tem um pouquinho mais de proteína. Então eu vou compor esse sanduíche com essas coisas. Não precisa ser só uma dessas coisas, pode ser mais de uma também. Então fica ali uma espécie de sanduíche depois do exercício físico. Pode ser um iogurte, uma coisa líquida, mais geladinha, pode. Hoje a gente tem uma grande oferta também desses iogurtes proteicos, né? Tem uma baixa quantidade de gorduras, mais ou menos carboidrato e tem bastante proteína. Então pode ser uma opção também, tá? Do outro lado, outro exemplo que a gente ia falar a respeito de quem está querendo ganhar massa muscular, né? Ou que não pode perder peso, não pode catabolizar, né? Um atleta que tem um nível já de treinamento mais elevado. Bom, essas pessoas eu aconselho que façam o pós-treino imediato, assim, né? Terminou ali o treinamento, já vai comer, tá? Porque a gente precisa realmente já fornecer a quantidade adequada de nutrientes para esse processo de recuperação.
Então, pode ser o sanduíche, como eu falei agora há pouco, pode ser, só que daí essa pessoa, eu vou colocar 2 fatias de pão, né? Porque a gente precisa fornecer mais nutrientes para ele, mas a gente precisa repor de maneira mais imediata esses estoques de glicogênio que foram esvaziados. A quantidade de proteínas, daí eu vou ter que ver de acordo com a sessão de treinamento, né? Então, outro exemplo que me veio agora, pode ser uma vitamina, né? Então pode ser lá leite, eu posso colocar leite em pó desnatado para aumentar a quantidade de calorias, de proteína, de carboidrato dessa vitamina. Posso colocar uma fruta daí, né? Uma banana, morango, enfim, porque daí vai ter carboidrato também, que ajuda no processo de recuperação. Então, são várias opções que a gente pode fazer. E aí eu esclareço a função das frutas, né? Então, por que só frutas não é tão legal nessa refeição pós-exercício? Justamente por elas não fornecerem a quantidade boa de proteínas, né? Frutas, principalmente, vai ter carboidrato e algumas têm um teor de gordura, mas proteínas não. Então, só a fruta não é tão legal assim, tá? Por isso que eu esclareço. Mais uma coisa que é difícil, né? O pessoal às vezes gosta de falar de quantidade de gramas por quilograma de peso, de proteínas, enfim. Eu não achei tão legal falar isso aqui no nosso podcast, porque vocês estão só me ouvindo, né? Daí ficar falando de gramas por quilo, ficaria meio confuso, tá? Mas realmente as proteínas de toda a dieta, de toda a alimentação e de todas as refeições, elas são calculadas em cima do peso da pessoa. Então, X gramas de proteína por X quilogramas de peso, né? Mas, de uma maneira geral, essa refeição pós-treino, ela deve conter mais ou menos 20, 30 gramas de proteína no total, tá? Isso seria uma recomendação geral. Mais do que isso, não é o caso. A gente não precisa de mais proteínas do que isso, nem é viável, tá? Porque a gente realmente tem um limite de proteínas que a gente consegue absorver durante uma refeição, tá? Então, se a gente comer mais proteínas do que 30 gramas, mais do que 35, eu já vi também em algumas referências, a gente não consegue metabolizar, né? A gente não consegue absorver essa quantidade tão grande de proteínas de uma refeição só. Por isso que é importante realmente distribuir ao longo do dia, ao longo das refeições, todas as proteínas que a gente precisa ingerir por dia, né? É uma informação que eu acho bastante importante, porque às vezes as pessoas sabem mais ou menos a quantidade de proteínas que tem que consumir no dia e distribuir isso aí em 2 refeições, deve ficar, 50 gramas no almoço e 60 gramas na janta. Bom, não vai adiantar porque não vai conseguir absorver, digerir, utilizar, né, toda essa quantidade de proteínas em uma só refeição, tá? Por isso também eu acho importante o acompanhamento nutricional, porque daí o nutricionista é o profissional habilitado, né, que consegue pensar nessas coisas e organizar essas refeições para contemplar todas as proteínas que a gente precisa consumir ao longo do dia, certo? Mais uma dica que eu gosto sempre de dizer, que o pós-treino ele não é só a refeição, a primeira refeição depois do exercício. Mas todas as refeições que a gente faz depois do exercício físico, elas contribuem para esse processo de recuperação, né? Então, se numa primeira refeição a gente vai pensar mais ali em carboidrato, proteína e tudo mais, nas outras refeições a gente precisa ter uma refeição completa, né? Pensar em micronutrientes, vitaminas, minerais, fibras, né? Toda essa quantidade adequada de nutrientes para esse processo de recuperação como um todo, tá? Um processo de recuperação depois do exercício, ele dura 24, 48 horas, 72 horas, então todas as refeições que a pessoa faz vai contribuir para esse processo de recuperação, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, dica, sugestão, por favor, entrem lá no @NutriMiguelAngelo e deixem sua mensagem lá, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos bem, se cuidem!